Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Vamos tomar os nossos lugares, continuar em comunhão. Agora com o propósito de louvar a Deus, não que estivéssemos fazendo, não fazendo, mas agora de fato inicia o nosso culto dominical. Irmãos, todos juntos, como o pastor Marco Antônio tem costume de fazer, clamemos para que Deus nos dê espírito de oração, de bondade, sabedoria, de entendimento, espírito que clame por Ele, Abba Pai. Senhor Deus, eu oro ao Senhor por esta igreja, que o Senhor nos dê o teu Santo Espírito, para que nós possamos então entoar louvores agradáveis ao Senhor, porque se o teu Santo Espírito não nos impelir a isso, de maneira nenhuma nós conseguimos ter os corações quebrantados para de fato entregar aquilo que é devido a Jesus Cristo, nosso Senhor, que é toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder, toda majestade, todo senhorio, tudo é de Cristo. E nós pedimos, Pai amado, que nenhuma ponta do nosso ser seja contrária à tua lei, que todo o nosso ser, todo o nosso coração, todo o nosso entendimento seja somente de Cristo, seja somente do nosso Senhor, seja somente do nosso Deus. Esteja conosco aqui nesta manhã e não se aparte de nós. Se houver algum coração que precisa ser quebrantado nesta manhã, quebrante os nossos corações. Se houver algum pensamento que tenha que sumir das nossas mentes, que o Senhor tire ela, para que somente o Senhor habite aqui neste momento, para que somente a nossa esperança esteja no Senhor, para, Senhor Deus, que realmente essa igreja seja uma igreja cristocêntrica, teocêntrica, uma igreja que busque somente ao Senhor e mais ninguém. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor. Amém. Antes de tudo, eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo 63. E ele diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Como de banho e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém os que me procuram a vida para destruir, abismear-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada, e virão ao seu pastor a ser pastos dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á. Que nessa manhã o nosso desejo esteja somente no Senhor, e que todas as coisas lá fora elas sejam tidas como nada, para que Cristo seja tudo em nossas vidas. Amém?
reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te
Eu fico pensando, irmãos, às vezes quando estamos aqui e não estamos acompanhando o coro, por que perder esse tempo? Por que não derramar os nossos corações diante de Deus? Por que não gritar glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Não percamos esse momento, não percamos esse tempo. Talvez esse tempo está se abreviando e um dia nós vamos estar com o coração repleto de vontade de gritar glória a Deus e não vamos poder. Não percam esse tempo, irmãos. Louvem ao Senhor. Muitas e muitas vezes eu já comentei com o pastor Rony, antes de subir, como que é lindo quando nós olhamos para trás e vemos a igreja toda louvando. Isso é maravilhoso, vendo que todos estão com o coração impelidos a Deus. E agora que nós possamos também continuar louvando ao nosso Deus, também com as nossas ofertas e os nossos dízimos, como essa igreja sempre prega, é aquilo que Deus contribui no seu coração. Não se importe, não tenha vontade de dar mais aquilo do que você pode ou do que você tem. Deus te deu aquilo, e se você sentiu no coração de doar aquilo, doe, porque Ele é o dono do ouro e da prata, e Ele fará com que essa igreja continue com as portas abertas, e eu creio nisso, com as quantias que nós arrecadamos. Senhor Deus, por favor, Pai, receba agora este louvor e esta adoração na forma dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Nós pedimos que o Senhor nos dê um coração totalmente desapegado dos bens materiais, para que este momento o Senhor possa receber como aroma suave, que o Senhor possa receber alegre. Tire de nós todo apego aos bens materiais. Como foi lido aqui hoje, a tua graça é mais maravilhosa do que qualquer gordura, qualquer quantia, qualquer coisa que nós conseguimos conseguir aqui nessa terra. Então, Pai Santo, que o Senhor nos dê coração livre de todo apego àquilo que não reflete o teu caráter, a tua glória e o teu reino. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai. Amém. Digno
Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. A graça e a paz do Senhor, aqueles que eu ainda não cumprimentei. Quero convidar você a abrir comigo em Lucas 11. Entramos hoje em Lucas 11, na nossa série de exposições. Muito obrigado, minha irmã. Na nossa série de exposições no Evangelho de Lucas, nós entramos hoje no verso 11, no capítulo 11, melhor dizendo. Essa passagem que nós vamos expor, na verdade, ela se desenvolve até o versículo 13. Ela vai do capítulo 11, verso 1 até o versículo 13. Hoje eu pretendo cobrir apenas os versos de 1 a 4, ok? Os versos de 1 a 4. As crianças já entraram? Já entraram? Então vamos fazer uma oração, aproveitando, nós podemos orar por elas, e antes de lermos a palavra do Senhor, já orarmos. Pai amado, nós te damos graça, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos reunidos mais uma vez em teu nome para a sua glória como igreja, Senhor. Pedimos que o Senhor conceda às irmãs ali na sala com as crianças a sua bênção, a sua graça, a sua misericórdia, Senhor, e a sua sabedoria e a intrepidez do Espírito Santo, para que elas cuidem dessas crianças, ó Deus, para a honra e glória do seu santo nome. Rogamos também pelas crianças, ó Deus, que elas possam ter o entendimento aberto pelo seu Espírito, para que compreendam, ó Deus, a sua palavra e cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Eu quero te pedir, ó Deus, que fale aos nossos corações através da sua palavra, e através dela, Senhor, nos instrua, nos exorte, nos console, nos edifique, Senhor, e nos discipline para a honra e glória do seu santo nome, ó Deus. Faça o seu livro vivo a nós nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Vamos à leitura da palavra, Lucas 11, verso 1. Eu estou usando aqui uma versão diferente, porque você deve perceber aí que a versão da sua Bíblia, ela tem uma diferença pequena na oração do Pai Nosso. Lucas, ele trabalha uma versão mais curta da oração do Pai Nosso, mas eu estou usando aqui um manuscrito conhecido como texto bizantino, ou texto majoritário, onde nós temos em Lucas toda a oração do Pai Nosso, ok? Então Lucas 11, de 1 a 4, pode ser que na sua versão não tenha algumas das coisas que eu vou ler aqui, ok? Então diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu dele estar a orar em algum lugar, e quando terminou, disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos. Então, disse-lhe Jesus: Quando orar, digam ou dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoa os nossos pecados, pois também temos perdoado a todos que nos devem. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livre do mal. Então até o verso 4, nós já oramos. Então eu queria convidar você que está aí comigo com a Bíblia aberta, que permanecesse com ela aberta e me acompanhasse ao longo da exposição. Nossa exposição de hoje, eu creio que tem muito a falar aos nossos corações. O título dessa exposição de hoje é Pai Nosso. Pai Nosso, que nada mais é do que uma oração que Jesus ensina aos seus discípulos. Podem se assentar, meus irmãos. Todas as vezes que eu me passo por esta passagem, conhecida pela maioria como o Pai Nosso, né? Ou a oração do Pai Nosso, eu me lembro de uma pregação que eu ouvi certa vez do pastor Paul Washer, e ele estava falando sobre oração nessa pregação, e ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, que os discípulos viram Jesus fazendo muitas coisas. Os discípulos viram Jesus curando enfermos, os discípulos viram Jesus ressuscitando mortos, os discípulos viram Jesus acalmando a tempestade,
os discípulos viram Jesus fazendo muitas coisas maravilhosas, e que muitas vezes, ao nosso olhar, essas coisas seriam fenomenais, seriam coisas grandiosas. Mas mesmo os discípulos tendo visto Jesus fazer tantas coisas como essas, eles jamais chegaram para Jesus e pediram que Jesus os ensinasse a caminhar sobre as águas, que Jesus os ensinasse a curar os enfermos, que Jesus os ensinasse a ressuscitar os mortos. Mas é fato que Jesus, ele foi interrogado pelos seus discípulos, e os discípulos chegaram até ele e disseram: Senhor, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. Eles poderiam ter pedido a Jesus que lhes ensinasse muitas outras coisas, mas eles chegam diante do mestre e rogam a ele que ele os ensinasse a orar. Evidentemente, eles assim fazem porque perceberam que tudo que Jesus fez, todos os sinais e todas as maravilhas, tinham como fonte a intimidade que ele tinha com o Pai. Em diversas passagens no Novo Testamento, nós encontramos Jesus se dirigindo a um lugar sozinho, solitário, a um lugar secreto, e passando tempo, investindo tempo junto com o Pai, através da oração. De fato, Jesus utiliza essa palavra muitas vezes. Jesus usa o substantivo oração 5 vezes no Novo Testamento. E ele usa o verbo orar 23 vezes. Então isso mostra que Jesus tem muita coisa a ensinar no Novo Testamento a respeito de oração. E essa passagem que nós estamos expondo hoje, meus irmãos, ela vai nos ensinar algo muito importante, ou por que não dizer, ela vai nos ensinar muitas coisas extremamente importantes a respeito da oração. Mas antes de entrarmos na exposição, eu quero trazer alguns alertas que Jesus falou a respeito da oração, porque ele não apenas falou bastante de oração, e ele vai dizer aos seus discípulos como eles devem orar e como nós devemos orar, mas ele também apresentou vários alertas, vários riscos que os discípulos poderiam cometer quando estivessem orando. E eu separei aqui apenas dois deles. O primeiro perigo que Jesus alerta nas Escrituras a respeito da oração é o perigo da falsidade quando orarmos. O perigo de sermos falsos quando orarmos. Ele fala isso em Mateus capítulo 6, no verso 5, ele diz: E quando orardes, não sereis como os hipócritas. A palavra hipócrita, ela significa no texto grego alguém que coloca uma máscara e finge ser quem ele não é. O hipócrita era um personagem de uma peça teatral. O hipócrita era aquele que encenava uma figura. Portanto, ele assumia uma personalidade, ele assumia um personagem que não representava quem de fato ele era. Então Jesus alerta para o perigo da hipocrisia, da falsidade, quando nós estivermos orando. E ele alerta não apenas para o perigo da falsidade, mas para também o impacto do ego na oração. Ele diz: quando orardes, não sereis como os hipócritas, ou seja, o alerta contra a falsidade, a hipocrisia na oração. E ele diz que os hipócritas, eles são aqueles que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Ou seja, a oração, ela pode ser feita com hipocrisia, de maneira falsa, mas ela também pode ser direcionada pelo ego. Em qual sentido? A oração direcionada pelo ego é aquela que me leva a orar não a Deus, mas a orar aos homens. Então eu não estou preocupado em que Deus ouça a minha oração, eu estou preocupado em que os homens vejam que eu oro. Então Jesus alerta para esse perigo. É interessante quando a gente fala desse perigo da falsidade, da hipocrisia na oração. Eu me lembro quando eu e o pastor Marco estávamos no seminário, e nós tínhamos um irmão em Cristo que estudava conosco, e nós começamos um trabalho evangelístico ali no bairro dele, na Pedreira Prado Lopes. E ali nós começamos um ponto de pregação na casa do pai dele. O pai dele já era um senhor de idade, e um homem temente a Deus e amava as Escrituras. E
nós começamos ali aquele trabalho e aconteceu uma certa feita que o pai dele veio a óbito. E um dia nós encontramos no seminário e conversando ali no final das aulas, ele falou comigo assim: meu irmão, eu estou receoso de que eu tenha blasfemado contra o Senhor nas minhas orações. E eu perguntei para ele o porquê que ele tinha esse pensamento. Ele falou assim: porque eu nas minhas orações eu disse para Deus que Ele não poderia ter tirado meu pai de mim, e que Ele não poderia ter me causado tanta dor daquela forma. E eu me lembro de ter respondido para ele dizendo assim: meu irmão, eu creio que Deus na verdade se alegrou com essa oração, porque talvez essa foi a oração mais verdadeira que você já fez diante de Deus, porque você de fato veio até o Senhor colocando de fato o que estava no seu coração. Então você não foi falso, não foi hipócrita ao se dirigir ao Senhor. E ele compreendeu aquilo muito bem. E o segundo perigo que eu trouxe aqui, que Jesus alerta para as orações, é o perigo das vãs repetições. O perigo das vãs repetições. As nossas orações, elas podem facilmente ser feitas de maneira falsa, elas podem facilmente ser feitas de maneira dirigida pelo ego, e as nossas orações podem facilmente se tornar apenas vãs repetições. Ainda em Mateus 6, lá no versículo 7, Jesus diz: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então veja que muitas vezes se nós fizermos uma análise sincera das nossas orações, nós perceberemos que nós estamos falando coisas que não são a realidade que passa dentro de nós. Parece que às vezes nós temos medo de vir na presença de Deus e dizer o que realmente pensamos, o que realmente estamos vivendo, quais são as nossas angústias, quais são as nossas dores, quais são os nossos pontos fracos. Eu percebo que nós, às vezes, estamos diante de Deus pensando que estamos diante de um irmão. Porque eu e você, irmãos, nós podemos sim fingir que está tudo bem na presença uns dos outros, mas nós jamais conseguiremos fingir na presença de Deus. Ou melhor dizendo, nós poderemos até fingir, mas Deus não será enganado, porque Ele conhece. A Escritura diz que Ele conhece aquilo que nós necessitamos antes mesmo que a palavra nos chegue à boca. Então seria um auto-engano dizer que Deus, querer fingir para Deus e não vir na presença dEle de uma maneira real. E as vãs repetições, elas são perigosas, porque muitas vezes nós estamos apenas recitando mantras. Vocês já ouviram falar de mantra? Eu me lembro, o Léo está aqui, nós tivemos uma infância juntos, né? Estudamos juntos. Eu me lembro que nós fizemos uma escola de cultura, era um projeto da prefeitura. E uma professora que dava para a gente aula de cultura, no início da aula ela chamava os alunos para relaxarem. E ela colocava uma música budista, né? E ela nos convidava a recitar mantras. E eu me lembro até hoje, Léo, que o mantra era mais ou menos assim: nós nos assentávamos no chão, respirávamos fundo ao som daquela música ali, bem baixinha, e a gente começava a falar assim: Kamboshirad. Era algo desse tipo. Só que a gente não falava isso uma vez, a gente ficava repetindo isso minutos e minutos e minutos. Porque dentro dessa cultura, o mantra é uma forma de meditação. Então, quanto mais eu repito, mais eu medito. Só que quando a gente olha para as Escrituras, para o Evangelho, nós percebemos que isso não passa de vãs repetições. E aí eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos, que eu não vejo problema na repetição, no sentido da insistência na oração. Eu vejo problema quando as nossas repetições são vãs. Quando nós trazemos repetições pensando que é pelo muito falar que seremos ouvidos. Às vezes, uma palavra basta. Às vezes, uma palavra fala muitas coisas. Então, nós precisamos nos atentar para isso. A oração do Pai Nosso, irmãos, como nós conhecemos esse texto, ela aparece em 2 dos 4 evangelhos. Ela aparece em Mateus e Lucas, nós estamos numa exposição em Lucas, mas ela aparece com algumas diferenças no conteúdo, como eu disse aqui no começo.
Tá? Mateus tem uma versão mais longa da oração do Pai Nosso e Lucas já tem uma versão menor. Pastor, por que essas diferenças acontecem? Por alguns motivos, eu vou citar aqui 2. Mateus e Lucas tinham diferentes leitores, diferentes públicos. Então, nós sabemos que Mateus, quando ele escreve o seu evangelho, ele está escrevendo para um público judeu. Por um outro lado, quando nós estudamos o evangelho de Lucas, nós percebemos que ele escreve para um público gentio. Então, existe uma diferença muito grande de cultura entre o judeu e o gentio. E cada um desses evangelhos tem um propósito e um leitor diferente. Então, nós explicamos muitas diferenças que há entre os evangelhos por esse primeiro motivo, que é a diferença de público, diferença de cultura dos leitores. Então, esse é um primeiro motivo que leva a nós percebermos algumas diferenças no conteúdo, não na mensagem, ok? No tamanho, não na mensagem como um todo. E nós temos um segundo motivo, que são diferentes propósitos. Então, se o primeiro motivo que nos leva a enxergar essas diferenças entre os evangelhos numa mesma passagem, a primeira é diferentes leitores, a segunda é diferentes propósitos. Quando nós estudamos a oração do Pai Nosso dentro do evangelho de Mateus, nós percebemos que Mateus está escrevendo para uma comunidade judaica e, portanto, ele precisa estabelecer um texto mais completo. E o objetivo dele, ao estabelecer um texto mais completo, é fazer com que a oração do Pai Nosso fosse usada com o objetivo litúrgico dentro da comunidade cristã. O que é um objetivo litúrgico? Veja, se você observar ali Mateus, falando da oração do Pai Nosso, ele vai ampliar um pouquinho da oração, junto com a oração ele vai falar de jejum. E ele vai falar de outras práticas, como que quem estivesse desejando que o seu público, ao ler o evangelho, percebesse o que deveria fazer parte do culto da igreja. Quando nós vamos para Lucas já faz uma utilização da oração mais com um objetivo didático. Uma vez que ele escreve para um público gentílico, ele então está preocupado em oferecer a oração do Pai Nosso de uma maneira mais curta, para que aqueles gentios que haviam se convertido ao cristianismo, eles pudessem decorar os princípios básicos da fé cristã. Então, ao invés dele estabelecer um texto longo, ele acaba optando por narrar uma oração mais curta, para facilitar o aprendizado e a memorização daqueles que estavam ouvindo. E eu entendo, como eu já disse aqui, que Lucas tem essa intenção, mas eu estou me baseando na exposição de hoje no texto bizantino, pois ele tem uma versão mais completa. Quando nós lemos a versão Almeida, revista atualizada, ela se baseia em alguns manuscritos que são menores, ok? Isso é uma questão de crítica textual, não é o nosso objetivo aqui entrar nesse assunto, mas o nosso objetivo aqui é focar exatamente na exposição de hoje. Então, nós entramos na exposição, aí em Lucas 11, de 1 a 4. Veja que Lucas já abre aí, colocando Jesus como um modelo, como um exemplo de oração. Olha aí no verso 1, ele diz que, e aconteceu de estar Jesus em algum lugar orando. Então veja, Jesus aqui ele está passando tempo, ele está mais uma vez se retirando. Aqui, veja que a expressão que Lucas usa, em algum lugar, dá a ideia de que Jesus se retirou para um lugar à parte e ele foi para lá com o objetivo de orar. Então Lucas já apresenta Jesus aí mais uma vez como um exemplo de um homem que orava. Então pense vocês, se Jesus era o Filho de Deus encarnado, ele orava, ele procurava se retirar para um lugar para orar. Já imaginou nós? Se o Filho de Deus orava, nós não vamos orar? Então nós percebemos isso aqui já de imediato. E aí o verso 1 continua dizendo que quando Jesus se encerrou aquele momento de oração, logo que ele estava voltando, uns dos seus discípulos, e Lucas não fala aqui quem é, né? Diz aí, continuando o verso 1, e disse-lhe uns dos seus discípulos, mestre, ou Senhor, ensina-nos a orar,
É como se eles estivessem vendo Jesus dia após dia, momento após momento, sempre se dedicando a retirar um tempo e passar a sós ali com o Pai. Então os discípulos, eles vêm até ele e dizem: Senhor, ensina-nos a orar. É um pedido. Eles rogam a Jesus: ensina-nos a orar. E eles dizem aí, eles já usam um outro modelo, um outro padrão, né? Ele diz aí no final do verso 1, assim como João ensinou aos seus discípulos. Era comum que os rabinos ensinassem uma oração aos seus discípulos. Então, os discípulos de Jesus, eles observavam que os discípulos de João, eles tinham uma oração, e eles chegaram diante de Jesus e falaram: Senhor, tu és também um mestre, ensina-nos a orar. Então, eles fazem esse pedido a Jesus, e a partir desse pedido, Jesus então vai dizer para eles o seguinte, verso 2, disse-lhes Jesus: quando orardes, dizei. E aí, ele passa a dizer, não apenas como eles devem orar, mas ele passa também a dizer para os seus discípulos o que deve fazer parte da oração. Nesse sentido, irmãos, nós podemos enxergar a oração do Pai Nosso meio que como um diamante. Eu já dei esses exemplos aqui outras vezes. Um diamante, eu nunca vi um diamante de perto, tá? Já vi pela televisão. O diamante, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, que você não consegue contemplar a beleza dele olhando só de um lado. À medida que você contempla ele, você pode ver a beleza dele por esse ponto de vista. Você pode ver a beleza dele por esse ponto de vista. E à medida que você gira o diamante, mais você percebe sutilezas da beleza do diamante. Então a oração do Pai Nosso, ela pode ser vista como um diamante, porque ela nos mostra várias sutilezas daquilo que Jesus está dizendo para os seus discípulos a respeito de oração. Ela pode ser vista como um conteúdo a ser orado, e não tem problema nenhum nós repetirmos a oração do Pai Nosso. Inclusive, ela era repetida já na igreja primitiva, a partir do 2º século. Assim como o batismo era praticado, como o Bernard falou aqui, a oração do Pai Nosso, ela era repetida nos cultos, ela era declamada nos cultos, ok? Então não há problema nenhum em nós olharmos para a oração do Pai Nosso como algo a ser declamado. Mas também eu percebo que Jesus, ele fala muito aqui do qual o conteúdo também das nossas orações. Porque muitas vezes nós não vamos declamar a oração do Pai Nosso, mas nós faremos uma oração e essa oração precisa conter algumas coisas, ok? E aí ele passa a dizer o que os discípulos devem falar, né? O que deve fazer parte da oração deles. E ele diz aí, primeira coisa que ele diz: Pai Nosso. Pai Nosso. Ele já começa aqui rompendo uma cultura gigantesca. Embora os judeus soubessem enxergassem, né, Deus como um pai, no Antigo Testamento nós percebemos essa figura muito clara de Deus como um pai, aquele que cuida, aquele que guarda, aquele que zela, aquele que disciplina, aquele que educa. Embora os judeus tivessem essa dimensão, eles nunca chamavam Deus de pai, porque chamar Deus de pai era algo extremamente íntimo, era meio que colocar-se no mesmo pé de igualdade. Por isso que quando Jesus chamou Deus de pai, os judeus queriam matar ele, porque ele estava se fazendo um com Deus, quando ele se dirige a Deus como pai. Então nós já temos aqui Jesus mostrando para os seus discípulos que durante as orações eles precisam ter em mente uma relação de intimidade que eles têm com Deus. Então ele diz, Pai Nosso. Mas ao mesmo tempo que ele aponta para os seus discípulos a necessidade da consciência de que Deus é o nosso Pai, ele continua dizendo ainda, depois disso ele diz, que estás nos céus. Veja, ao mesmo tempo que ele apresenta
proximidade que o discípulo tem de Deus, que o cristão tem de Deus, ele apresenta também o distanciamento que Deus tem dos homens. Nós poderíamos dizer aqui sobre a doutrina da imanência e a doutrina da transcendência. O teísmo, ou melhor dizendo, o deísmo é uma linha filosófica. O deísmo não é o teísmo, deísmo com D de dado. O deísmo, ele entende o seguinte, que Deus criou esse mundo. Porém, depois que Deus criou esse mundo, ele deixou esse mundo à mercê das suas próprias leis. Então Deus, na visão deísta, ele não interfere nesse mundo. Ele está totalmente fora deste mundo. Ele criou esse mundo, mas ele está totalmente fora desse mundo. Portanto, ele não intervém nesse mundo. Então, na visão deísta, Deus é transcendente. Ele está lá fora, ele está longe, ele está distante. Quando surgiu a corrente deísta, um filósofo e teólogo, ele disse o seguinte, o Francis Schaeffer, ele escreveu uma obra chamada O Deus que Intervém, exatamente contrapondo a ideia do deísmo, dizendo que o Deus bíblico, sim, ele está assentado num alto e sublime trono nos céus, mas ele também habita no coração contrito e quebrantado. Ele está transcendente, ele está lá no alto, mas ele também está íntimo de nós. Então é a doutrina da imanência. Deus está conosco. Ele está assentado nos céus, mas ele se manifesta próximo de nós. Então ele diz, Pai nosso, expressa intimidade. Tenha essa consciência quando vocês estiverem orando, que vocês podem se dirigir a Deus como Pai. Mas tomem cuidado também para não confundir a paternidade com libertinagem. Já viu o pai, aqui, trazendo aqui para o nosso contexto, pai quando se torna muito amigo dos filhos, ao ponto de perder a autoridade? Os filhos passam a pensar que o pai é um amigo de escola dele. A intimidade, ela foi colocada de uma maneira tão assim, descabida, que as pessoas passam a perder a noção de autoridade. Então veja, Pai nosso, intimidade, que estás nos céus. O Senhor não é como eu. Embora Ele seja meu Pai, Ele é meu Senhor. Embora eu seja filho, Ele é meu mestre. Então eu preciso entender isso. Depois ele diz, continua dizendo aí no verso 2, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É interessante que ele usa aí 3 verbos: santificar, vir e fazer. Santificar, vir e fazer. E ele usa 3 verbos aí, e ele usa 3 substantivos. O nome, o reino e a vontade. O nome, o reino e a vontade. Santificar, vir, fazer. Então, quando nós estamos diante de Deus em oração, nós estamos íntimos dele. Nós estamos também conscientes de que, embora nós sejamos filhos dele, e ele seja o nosso pai, nós somos apenas discípulos, ele é o mestre. Nós somos servos e ele é o Senhor. E como servos que somos, como filhos que somos, como discípulos que somos, nós devemos buscar algumas coisas através da oração. E veja que tudo isso gira em torno de Deus e não em nós. Então ele passa a dizer para os seus discípulos que o conteúdo primário da oração é Deus. Por isso que ele diz, santificado seja o seu nome. O nome na Escritura, ele é algo fantástico. O apóstolo Paulo, quando ele escreve Romanos, ali no início da sua carta, ele diz que o nome de Deus
é blasfemado entre os gentios por causa dos judeus. O nome nas escrituras, ele representa de fato quem a pessoa é. A honra, a dignidade, a glória, a majestade. Então, quando Jesus diz que o nome do Pai tem que ser santificado, Ele está dizendo o seguinte: cuidado para que a vida de vocês não seja vivida de uma maneira que a sua conduta leve os outros a blasfemar contra o nome de Deus. Já ouviram falar aquela expressão assim, ó, os crentes? Mas a Giane não é crente? A Giane não é cristã? Muitas vezes, irmãos, a gente acaba se tornando pedra de tropeço para os não convertidos. Tudo bem, eu entendo, nós sabemos, né, da soberania de Deus, que é Deus quem regenera, é Deus quem salva, é Deus quem converte, é Deus quem produz fé. Nós sabemos disso. Mas, muitas vezes, o nosso testemunho acaba o quê? Afastando as pessoas. Mais ainda. É aquela pessoa, né, que está em casa e ela está ouvindo, ela é cristã, mas ela está ouvindo um louvor. E ela põe o som lá na última altura, mas o vizinho dela não é. E aí ela pensa o seguinte: não, agora ele vai ouvir louvor, que aí através do louvor, Deus vai falar no coração dele. Só que o que acontece? Ele está sendo pedra de tropeço. Porque o cara está o dia inteiro com o som na maior altura. Tudo bem, está ouvindo louvor, mas ele ouvir louvor e o som dele na maior altura, não dá, o fato dele ser cristão não dá a ele o direito de perturbar a lei do silêncio do vizinho que não é crente. Percebe? A gente tem que tomar cuidado com isso. Ele diz: venha o teu reino, Senhor, que o teu reino seja estabelecido o quanto antes. É o desejo do coração, que nasce no coração daquele que ora: Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino. E ele diz: seja feita a sua vontade. Aqui Jesus está ensinando isso e ele é o exemplo vivo disso aqui. Quando ele estava no jardim do Getsêmani, nós sabemos a oração dele ali é: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, se não, seja feita a sua vontade. O que mostrava que Jesus estava ali consciente de que todas as vezes que a vontade dele, ou a vontade de alguém, se conflita com a vontade de Deus, é a vontade de Deus que tem que permanecer. Aquilo que eu quero, conflitando com aquilo que Deus quer, o que Deus quer deve prevalecer. E ele usa aí essa questão de que o nome é glorificado, o reino venha e a vontade dele seja feita assim como é nos céus. Ou seja, porque lá nos céus, aonde o Senhor está assentado em um alto e sublime trono, lá 24 horas por dia, o nome do Senhor é santificado, o reino dele é proclamado e glorificado, e a vontade dele se faz dia após dia, após dia, após dia. Veja que expressa um coração de alguém que ora, que está ansioso pelas coisas de Deus. Não é um coração que está ansioso pelos meus sonhos, pelas minhas conquistas. Embora isso deva fazer parte das nossas orações. Nós podemos vir diante de Deus falando e falar dos nossos sonhos, e falar dos nossos desejos, e falar dos nossos anseios, e falar dos nossos planos. Mas nós precisamos entender que essas coisas, elas não estão em lugar de prioridade nas nossas orações. Como o próprio Jesus disse: buscai primeiro, ele está falando de prioridade, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está falando de prioridade. No verso 3, ele inclui algo interessante, ele diz assim: o pão nosso cotidiano. Eu gosto dessa palavra aqui no texto grego, né? Ele fala o pão nosso, ou a palavra que ele usa aqui no grego é epiousion, que é uma palavra difícil de achar tradução. É difícil você
fechar aqui e falar, epíúcio significa isso, mas o significado é muito amplo. A ideia aqui é que é o pão, assim, português traduziu como de cada dia, mas é como se fosse assim o alimento que é necessário para a subsistência. É aquilo que me mantém vivo, é aquilo que me mantém de pé. É como se Jesus estivesse dizendo assim, quando ele fala o pão nosso de cada dia, o pão substancial, essa seria uma tradução interessante, o pão que é a essência da vida, aquilo que é a substância da vida, Senhor, nos dê. É como se ele dissesse assim, vou parafrasear o texto, Senhor, me dá aquilo que realmente importa, porque Ele sabe que os nossos corações estão cheios de coisas que não importam. Ele sabe que os nossos corações estão focados em coisas que são passageiras, em coisas que são temporais, em coisas que não edificam. E Ele diz nas suas orações, diz o pão nosso, a substância, o que é essencial, Senhor. Me dá dia após dia, após dia, após dia. Aquilo que de fato, Senhor, tem sentido. Ah, Deus, me ajuda, Senhor. É esse o pedido aqui. Então ele fala do pão nosso. Quando ele fala de pão nosso, ele mostra que a oração, ela precisa ter dependência. Dependência. Nós temos que vir diante de Deus dependendo. Muitas vezes, eu confesso que às vezes eu faço isso também, né, confessando aqui um pecado, né? E eu acredito que possa ter alguém que faça isso também. Às vezes a gente já vem orar a Deus como se fosse dar conselho para Deus, né? Hoje a gente já chega assim na oração com a faca no pescoço. Então Deus, ó, é o seguinte, ó, o Senhor sabe, o que eu preciso é isso, 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 isso e isso, tá? Então, ó, veja bem, igual um apologeta, já faleceu ele abriu uma vez uma das suas palestras de filosofia. Ele disse que tinha um menino, e o menino queria ter uma bicicleta. E aí ele foi numa igreja católica, né? E viu ali o culto, viu que girava em torno das imagens, depois falou, eu quero um outro lugar. Foi numa igreja evangélica, e aí ele foi numa igreja neopentecostal, e aí lá o pastor estava falando, eu ordeno, eu determino, e aí ele chegou em casa e falou assim, pô, aquilo ali deve funcionar, né? Então no final, ele, antes de dormir, ele dobrou os joelhos e falou, vou orar a Deus. E ele falou, ó, Deus, eu determino que o Senhor me dê uma bicicleta no dia do meu aniversário. E eu determino que a bicicleta vai ser dessa cor, desse tamanho e dessa marca. Em nome de Jesus, amém. Foi dormir. No dia seguinte era aniversário, ele acordou e não viu a bicicleta. Aí ele foi lá, falou, vou numa outra igreja evangélica. Aí ele foi numa igreja reformada, e chegou lá na igreja reformada, ele viu os pastores falando que Deus é soberano. E que Ele pode fazer todas as coisas por aqueles que amam a Ele. E ele então nesse dia fez uma oração e falou, ó, já que eu ordenando não funciona, então eu vou ser agora um jovem que ora como um pastor reformado. E aí ele chegou lá, dobrou o seu joelho antes de dormir e falou assim, Senhor, eu creio que Tu és soberano, eu creio que o Senhor pode todas as coisas, nenhum dos Seus planos podem ser frustrados, portanto, se for da Sua vontade, que amanhã eu tenha uma bicicleta. Ele acordou no dia seguinte e não tinha bicicleta. E aí ele ficou desesperado, ele falou assim, ó, o Deus dos crentes não funciona. Eu vou na igreja católica. Aí ele foi lá na igreja católica, viu as orações, viu as imagens, voltou, falou assim, eu vou orar a Maria. Porque se eu orei a Deus, não deu certo, vou orar a Maria. E ele foi lá, o dia, ele orou a Maria e falou, Santa Mãe, peça ao seu filho, rogue por ele, rogue a ele por mim, para que eu tenha uma bicicleta. E aí, ele acordou no outro dia e não tinha bicicleta. Ele ficou indignado, foi lá na igreja católica, pegou a imagem do menino Jesus e da Maria, escondeu a Maria, a imagem da Maria, virou para o menino Jesus e falou assim, Senhor Jesus, se o Senhor não me der uma bicicleta, você não vai ver sua mãe nunca mais. Às vezes as nossas orações é dessa forma. A gente quer impor para Deus, meio que como se a gente chegasse assim, então, Deus, sabe como é que é, né? Eu preciso de um carro.
Quem nunca orou pedindo alguma coisa que depois agradeceu a Deus por Deus não ter dado? Alguém já fez isso? Eu já fiz muito isso, por Deus. Eu orei, Deus, eu preciso, Deus, me abre essa porta. Aí um dia Deus abriu, falou, Deus, nossa, Deus, fecha essa porta. Está entendendo? Porque os nossos corações são inconstantes. Às vezes a gente pensa que tem necessidade, a gente confunde desejo com necessidade, como nós já falamos aqui. A gente deseja que Deus nos dá algo, mas a gente de fato não precisa daquilo. Então nós vimos diante de Deus com intimidade, nós devemos vir diante de Deus em oração, entendendo que Ele é exaltado, Ele é transcendente. Nós precisamos vir nas nossas orações, entendendo que Deus tem as suas prioridades. Nós devemos vir também diante de Deus na dependência diária, sem querer dar ordem para Ele, mas nós precisamos vir com o espírito quebrantado e dependente. E 4, ele diz aí, né? Perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. Nós também devemos vir diante de Deus com essa ideia de que todos nós somos ofensores. Todos nós somos violadores da palavra de Deus. Todos nós blasfemamos contra o nome dEle. Todos nós desejamos o nosso reino ao invés do reino dEle. Todos nós desejamos a nossa vontade ao invés da vontade dEle. E uma vez que fazemos isso, nós devemos vir em oração dizendo, Deus nos perdoa. A palavra que ele usa aqui para pecado é a palavra grega hamartia, que é a palavra mais usada para pecado. Hamartia significa errar o alvo. É como se nós viéssemos em oração diante de Deus e disséssemos assim, Deus, perdoa todas as vezes que erramos o alvo. O Senhor estabeleceu a santidade como alvo e eu pequei. O Senhor estabeleceu o amor e eu odiei. O Senhor estabeleceu a paz como alvo, eu estabeleci a guerra. O Senhor estabeleceu a comunhão, eu plantei discórdia. Eu errei o alvo, eu errei o foco. E ele diz aí, que pesa muito mais, a palavra perdão, perdoar na Bíblia também, ela é uma palavra importantíssima, guarda isso. Ela literalmente significa deixar ir. É uma palavra composta de uma preposição e uma outra palavrinha. Literalmente, perdoar significa deixar partir. Enviar para longe. Lembra quando Deus fala assim, dos seus pecados não me lembrarei mais? Está dizendo que os pecados serão lançados serão enviados para tão longe, que eles estão tão longe, que Deus não se lembra mais. Então, perdoar é deixar ir. E ele está dizendo, Jesus está dizendo para os discípulos, deixa ir, ó Deus, deixa ir embora as ofensas que nós praticamos contra ti. Envia para longe as ofensas. E aí, ele diz, pois também nós, olha só, pois também nós deixamos ir todas as ofensas contra nós. É como se ele dissesse assim, se você é filho de Deus, se você vem diante de Deus pedindo perdão pelos seus pecados, se você recebeu o perdão de pecado, você precisa perdoar também aqueles que pecam contra você. Se Deus deixou ir embora as nossas ofensas, nós não vamos deixar as ofensas dos outros contra nós? Por que que nós somos melhores que Deus? Percebe? E ele termina o verso 4 dizendo, e não nos induzas, ou nos conduzas, ou não nos leve para dentro da tentação, mas nos livra, nos liberte do mal. Aí eu quero fazer um adendo aqui, que é o quê? Quando Jesus fala aí de tentação, nós sabemos que ela está diretamente ligada a Satanás. E quando ele fala que nós devemos rogar a Deus que não nos conduza à tentação, e que nos livre do diabo, Jesus está querendo dizer que as nossas orações precisam considerar que nós temos um inimigo.
Veja bem, irmãos, se Satanás tentou Jesus, ele não vai tentar a gente. E quando ele termina dizendo aí do mal, mas nos livra do mal, o mal aí não é o mal no sentido de coisas ruins, não. O que ele fala aí é nos livrar do maligno. É como se ele dissesse assim: não nos induzas à tentação, não nos permita cair em tentação, mas nos livra de Satanás. Por que ele fala isso? Porque ele sabe que Satanás investe dia após dia contra os seus filhos. Ele sabe disso. Então, meus irmãos, a oração do Pai Nosso, ela, como eu disse, ela é como um diamante. Tudo isso que Jesus disse aqui é algo precioso. E como um diamante, assim como eu disse, nós podemos fazer aqui algumas comparações para a gente caminhar para o fim. Como um diamante, nós podemos olhar para essa oração e perceber o quão Deus está próximo dos seus filhos. Como ele disse aí, Pai Nosso. Pai Nosso. No momento em que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a Escritura diz que o véu do templo se rasgou. O véu que fazia separação entre o Santíssimo Lugar e o Lugar Santo. Aquilo que fazia separação entre Deus e os homens foi rasgado, foi dividido. E a partir do momento que eu e você estamos em Cristo, nós podemos, com uma palavra, dizer Pai, e somos imediatamente levados ao Santíssimo Lugar, à presença de Deus. Essa parte, essa faceta, essa sutileza do diamante mostra que o meu Deus é íntimo de mim. Ele conhece os meus pensamentos, meus anseios, minhas dores, minhas angústias, minhas inquietações, meus planos, meus pecados, os mais ocultos, Ele sabe. Então essa face, essa faceta do diamante, ela mostra que Deus está próximo dos seus filhos. Olha o que João diz na sua primeira carta, em 1 de João 3:1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Olha o tamanho do amor, é como se João estivesse dizendo assim, olha como que o amor de Deus é escandaloso. Olha como que Deus escandalizou seu amor. Olha como que o amor de Deus é extravagante. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. O amor de Deus, ele é tão exagerado, ele é tão extravagante, que ele faz com que pobres pecadores mortais, assim como eu, sejamos adotados como filhos de Deus. E ele diz, e de fato somos filhos de Deus, mas nós sabemos também que ser filho de Deus é um privilégio, irmãos. Veja que nós estamos aqui nos dirigindo a Deus como Pai, e isso é um grande privilégio, porque isso não é para todo mundo, não são todos que são filhos de Deus. Em João, no Evangelho de João, capítulo 1, de 11 a 13, o Evangelho de João, capítulo 1, de 11 a 13, ele diz, veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos, presta atenção nisso, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus Cristo. Deus só tem um filho por natureza, mas Ele tem milhares e bilhares de filhos por adoção. E Ele nos adota mediante Cristo. E como nós podemos ser adotados? Como nós podemos receber esse privilégio? Crendo em Jesus Cristo. E aí ele termina com um texto extremamente reformado e calvinista. Ele diz, os quais são aqueles que foram chamados, foram feitos filhos de Deus e que creram em Jesus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu escolhi, foi da minha vontade. Não, João aqui já acabou com o livre-arbítrio aqui, viu, Bernardo? Pode colocar esse texto na monografia. Né? Os quais não nasceram do sangue, não se torna filho de Deus por descendência sanguínea, não se torna filho de Deus pela vontade da carne, ou seja, naturalmente eu não nasço filho de Deus, e também não se torna filho de Deus porque eu quero, se torna filho de Deus porque Deus me fez ser filho dele. Isso é um privilégio, irmãos.
O apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1 a 5, ele louva a Deus por algumas coisas que Deus fez por nós. E ele diz assim, verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E olha o que ele diz aí, uma outra demonstração do amor. E em amor, nos predestinou para ele. Veja que Paulo está dizendo aqui que a doutrina da predestinação é um ato de demonstração do amor de Deus para com o seu povo. E muitos pensam que predestinação é um ato de injustiça. Não, aqui Paulo está dizendo que a predestinação é um ato de amor da parte de Deus. E em amor nos predestinou para ele. Para que nós somos predestinados? Para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Veja o que ele está querendo dizer? Nós fomos adotados. Olha como que essa primeira faceta do diamante, ela reluz da glória do nosso Deus, como nosso Pai, o nosso íntimo, aquele que nos adotou. Mas olha a outra faceta do diamante. Podemos olhar essa faceta e perceber a majestade, a grandeza do nosso Deus. Ele diz, Pai nosso que estais nos céus, o Senhor está sentado em um alto e sublime trono. Os seus olhos são como chamas de fogo, a sua voz como trovão, como o som de muitas águas. Os seus pés são reluzentes, os seus cabelos são brancos como a neve. O salmista, no Salmo 11, versículo 4, ele diz, o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Deus é nosso Pai, mas Ele também é um Deus exaltado em majestade e glória. Nós podemos olhar uma outra faceta do diamante e perceber quais devem ser as prioridades das nossas orações. Ele diz, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o seu reino, seja feita a sua vontade. Veja, aqui Jesus, essa faceta do diamante, nos mostra a prioridade das nossas orações. É o reino de Deus, é o nome de Deus, é a vontade de Deus, que deve fazer parte das nossas orações. E nós podemos olhar para uma outra faceta ainda desse diamante, e olhar para ela e perceber que não somos suficientes em nós mesmos. Não fosse a interrupção de Deus, não fosse a providência de Deus diariamente na nossa vida, nós já estaríamos destruídos. Ou melhor dizendo, nós já teríamos nos destruído. É o que ele diz aí, o pão nosso, o substancial, como eu disse. O pão que é a essência, aquilo que é a essência da vida, Senhor, dá a nós diariamente, dia após dia após dia. Isso significa que eu venho na presença de Deus, entendendo que eu não posso dar conta de um dia sem me apresentar diante de Deus e dizer, me dá a substância, Senhor. Me dá aí as coisas que eu necessito para viver esse dia. Me dá as palavras, me dá a paciência, me dá a santidade, me dá o quebrantamento, me dá a sabedoria, me dá o discernimento. Uma outra faceta do diamante, nós podemos olhar e perceber a realidade dos nossos pecados. Nós precisamos vir diante de Deus, e quando nós passamos por essa passagem, nós precisamos estar atentos à realidade dos nossos pecados. Meu irmão, minha irmã, todos nós somos ofensores e devedores eternos de Deus. Todos nós. Todos nós. E por que nós somos devedores e ofensores de Deus? Porque todo pecado, guarda isso, todo pecado, primariamente, é uma ofensa contra Deus. Quando eu peco contra o Bernard, o meu pecado primeiramente foi contra Deus. Não foi contra o Bernard. Ele envolve o Bernard. Como o filho pródigo que diz, ele ofendeu o pai, mas quando ele vem diante do pai, ele diz, pai, pequei contra os céus e contra ti. Eu pequei contra os céus e contra ti. Ou seja,
Pai, a minha ofensa, em primeiro lugar, ela ofendeu a Deus. E como consequência dessa ofensa a Deus, eu ofendi também a Ti. Então, a oração do Pai Nosso, ela nos mostra, esse diamante, ele aponta a realidade dos nossos pecados, que todos nós somos devedores de Deus. Mas ela também, quando fala do pecado, ele aponta para a realidade de um perdão que está disponível em Deus. Porque embora nós todos sejamos devedores e ofensores, a Escritura nos diz que Deus nos perdoa. Deus manda para longe as nossas ofensas. O apóstolo Paulo, falando em Colossenses 2, de 14 a 15, ele fala isso. Ele diz que tendo cancelado o escrito de dívida, olha aí a dívida. A palavra que Lucas usa aí para ofensas, ela também pode ser traduzida como dívida. Pode ser uma dívida financeira, mas pode ser também uma dívida emocional. Se eu grito com o Bernard, isso é uma dívida que eu tenho com ele. Eu devo para ele. Não é apenas só financeiro, tem a ver com outros pecados também. E aí o apóstolo Paulo diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. O escrito de ordenança que constava contra nós, que era a cédula de dívida, o que era? Todas as vezes que eu e você quebramos a lei de Deus, nós nos tornamos devedores, cada vez. Cada momento que nós deixamos de amar a Deus com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com o nosso entendimento, gerou uma dívida. Cada vez que nós deixamos de amar o próximo como a nós mesmos, gerou uma dívida. Cada vez que nós usamos o nome de Deus em vão, nós geramos outra dívida. E aí o apóstolo Paulo está dizendo que em Cristo, Jesus veio, o Pai veio e em Cristo, Ele cancelou a escrita de dívida. Ele cancelou todas as nossas ofensas. E Ele encravou ela na cruz do Calvário. Ele asfixiou ela na cruz do Calvário. E quando Ele a encravou na cruz do Calvário, verso 15, Paulo diz algo interessante. Ele diz assim, despojando os principados e as potestades, os demônios, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É como se ele dissesse assim, quando Cristo cravou na cruz dele, a cédula de dívida que nos era contrária, os demônios não mais podem acusar os filhos de Deus. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus, é Deus quem os justifica. A última faceta do diamante, ela brilha, brilha e brilha e brilha e brilha, assim como as demais. É olhar essa oração, esse diamante, pela ótica da imitação. A oração do Pai Nosso nos leva a olhar essa oração, esse texto, pela ótica da imitação, a ótica da obediência. Verso 4. Perdoa os nossos pecados, assim como nós também temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. A oração do Pai Nosso nos convida a sermos imitadores do nosso Pai. Qual filho não imita o pai? A primeira referência que um filho tem são os pais. É como se ele dissesse assim, Senhor, perdoa os meus pecados e me ajuda a perdoar também os pecados dos outros contra mim, sabe por quê? Porque eu fui perdoado de uma dívida tão grande, mas tão grande, mas tão grande, e como que eu não posso perdoar uma dívida tão pequena, tão pequena, tão pequena? É o convite para a imitação, no sentido de que um cristão que não perdoa, é um cristão que não entendeu o tamanho do perdão que recebeu. Não perdoar, como um pastor falou muito tempo atrás, e eu ouvi isso, não perdoar é tomar uma gota de veneno diariamente, esperando que o outro morra. Não perdoar é tomar uma gota de veneno diariamente, esperando que o outro morra. E certa vez eu ouvi de um professor no seminário, e ele falou algo fantástico sobre perdão. Perdoar é abrir-se para ser ferido de novo. Nossa.
Perdoar é abrir-se para ser ferido de novo. Sabe por quê? Porque nós perdoaremos alguém, mas aquele a quem perdoamos é falho, assim como nós. Cedo ou tarde ele pode nos ferir de novo. E nós devemos nos abrir para ser feridos de novo. A última ótica desse diamante é a ótica da realidade da tentação do pecado e do perigo do nosso inimigo. Jesus nos mostra aqui nessa oração que nós não podemos negar a realidade de Satanás e seus demônios. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do maligno. Nos livra de Satanás. Como eu disse, irmão, Satanás tentou o próprio Jesus, ele não vai tentar a gente. Satanás anda em busca de uma presa para devorar, sabendo que o tempo dele já é curto, já está abreviado. Ele busca colocar pedrinhas de tropeço para os filhos de Deus se desviarem da casa do Pai, se desviarem das regras do Pai. É isso que ele faz. O apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 5,8, ele diz: sede sóbrios. Olha o alerta que ele diz: sede sóbrios. Olha a realidade dos demônios. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário. Nós temos um adversário. Temos. O vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Há uma luta, irmãos. Há uma luta diária, e nós só podemos vencer essa luta diária contra o inimigo. Nós só podemos vencer a acusação, a adversidade do inimigo. Nós só podemos prevalecer na tentação se nós permanecermos em Cristo. O apóstolo Paulo falou muito dessa realidade. Em Efésios 6, de 12 a 18, o apóstolo Paulo falou dessa realidade que eu e você enfrentamos dia a dia. Nós não podemos negligenciar isso, porque Jesus não negligenciou isso, ele deixou isso inclusive na oração: Pai, não nos deixe cair em tentação, nos livra de Satanás, nos livra do maligno. Efésios 6, 12 a 18, nós encerramos com esse texto: porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Veja o que Paulo está dizendo: a minha luta, sua luta não é contra o outro irmão. A minha luta, sua luta não é contra a sua esposa, seu marido, sua sogra, seu parente, seu tio, seu primo. Não! A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aí, diante dessa realidade, que há essa luta contra principados e potestades, Paulo vai e prescreve o remédio. Como que nós vamos prevalecer diante dessa realidade? Verso 13, ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo está dizendo assim: sabe como que você resiste no dia mau? Sabe como que você resiste à tentação? Sabe como que você resiste ao maligno? Se revestindo de Cristo. Se revestindo de Cristo. E no verso 18 ele diz assim: ó, como que eu me revisto de Cristo? Junto com tudo isso, o que eu devo acrescentar? Verso 18 ele encerra dizendo: com toda a oração e súplica. Com toda a oração e súplica. Nós vencemos a tentação e o maligno através da oração. Paulo diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Veja, como que eu faço? Eu oro e suplico. Quando? Por quanto tempo? O tempo todo, em todo tempo. Aonde? No Espírito. E o que mais? E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração do Pai Nosso deve ser feita por nós
para nós e para o outro. As minhas orações devem conter a súplica pelo outro. Pai, livra o Felipe da tentação, livra o Felipe das investidas do maligno, livra a Sirlene, livra o Francisco, livra a Edilene. A intercessão, a busca. Veja, irmãos, que tamanho diamante que nós temos. Em 4 versículos. Em 4 versículos. A glória, a beleza, a majestade das palavras que Cristo deixou para os seus discípulos e para nós, que devem nortear as nossas orações, devem nortear a nossa vida de comunhão com Deus e uns com os outros. Que Deus nos dê graça, irmãos, que Deus nos dê graças para nós conseguirmos andar de acordo com essas palavras. Vamos orar? Pai amado, nós estamos aqui reunidos no Seu nome. Queremos Te agradecer e engrandecer ao Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor porque fomos adotados por Ti. Nós queremos agradecer ao Senhor porque fomos comprados por Ti. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a vivermos, ó Deus, de uma maneira que santifique o Seu nome, que busquemos o Seu reino, que façamos a Sua vontade. Ó Deus, nos ajuda a depender de Ti diariamente, Senhor. Perdoa os nossos pecados e nos ajude também a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Ah, Senhor, nos livra da tentação, mas nos livra também, ó Deus, do maligno, o nosso adversário. Nos dê força, Senhor, para permanecermos firmes e inabaláveis até aquele dia, Senhor. Nós Te pedimos e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém.